Bom dia, galerinha do nono ano. E aí, preparados para a nossa aula de hoje? Na aula de hoje, finalizaremos, iniciaremos o conteúdo Industrialização e Imperialismo, que é um conteúdo que é do oitavo ano, e eu enviei para vocês uma apostila, certo? Para que vocês possam ler e compreender melhor. Bom, o nome já diz, né? Industrialização e imperialismo. Então, a gente vai ver duas coisas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre industrialização, em especial a segunda revolução industrial, certo? A segunda fase da revolução industrial. Vocês estudaram a primeira revolução industrial e agora a gente vai ver um pouquinho sobre a segunda. Quais são as características dessa segunda revolução industrial? Essa segunda revolução industrial, ela vai iniciar na Europa, por volta do século XIX, mas ela não vai ficar somente na Europa, como na primeira revolução industrial. Ela vai se estender para outros países e fora da Europa, né? Como Japão e Estados Unidos. Vai ser nessa segunda revolução industrial que o capitalismo ele vai, né, ter um maior desenvolvimento e a gente vai ter aí uma maior aceleração industrial, certo? Nós vamos ter um grande crescimento aí da produção industrial. Como nós vamos ter uma aceleração industrial, nós vamos, certo? Também ter um grande acúmulo de capital, certo? Bom, e quais são as características dessa segunda revolução industrial? Nessa segunda revolução industrial, nós vamos ter novas tecnologias na indústria, transporte e comunicação, o que vai levar a produzir em grande quantidade, certo? Descobertas que foram decisivas foi a descoberta do aço, em 1856, a descoberta do dínamo e o motor de combustão interna. Vejam, recapitulando, nós vimos que primeira revolução industrial era utilizado o ferro, na segunda vocês estão vendo que vai ser o aço. O aço ele vai ser mais resistente, certo? Motor de combustão interna. Esse motor de combustão interna ele vai ser essencial, principalmente para os meios de transportes. Vocês vão ver em que é que vai ser importante, certo? Outra coisa também que vai ser importantíssima, né, que é o dínamo. O dínamo ele é um gerador de eletricidade. Então, nessa segunda revolução industrial, nós vamos ter como matéria-prima o aço, fonte de energia a eletricidade e também o motor de combustão interna, certo? Bom, quais foram as inovações nos transportes? As ferrovias, elas vão progredir, né? Nós vamos ter com o aço, nós vamos ter o aumento de ferrovias, vai se usar mais locomotivas, o barco a vapor, o aproveitamento do petróleo e seus derivados como fonte de energia, e também a gente vai ter, né, o primeiro automóvel, que foi construído no ano de 1890 por Henry Ford. Então, veja como o motor de combustão interna ele vai ser importante, certo? Para os meios de transporte. Na comunicação, a gente vai ter a invenção do telégrafo, do telefone, não é? Que foi feito por Giuseppe Meucci, né? E Alexander Graham Bell, né? Comprou a patente de Giuseppe, tá bom? Aqui vocês veem a imagem de Alexander Graham Bell e aqui vocês veem o telégrafo, né? Aqui, telefone, tá bom? Bom, essa segunda revolução industrial, ela vai ser caracterizada pela grande concentração de capital, né? O que é isso? Vai haver, né,
um avanço na industrialização, um avanço na produção, e isso vai levar ao aumento da concorrência entre as grandes empresas, né? E para vencer, né, essa concorrência, os capitalistas eles faziam uma guerra de preços, certo? Então, né, vai ocorrer grandes associações, onde delas a gente vai ter nessa segunda revolução industrial o truste, que era o truste. O truste tinham várias empresas em uma, né? E várias empresas em uma controla todo o processo de produção. O truste é uma fusão de empresas, a junção de empresas, de modo a formar um monopólio no intuito de dominar determinada oferta de produtos ou serviços. Ou seja, uma empresa grande, um exemplo, a Coca-Cola se une com outras empresas, né, que trabalham na mesma área. Por exemplo, a Coca-Cola, ela se une à Del Valle, daí ela se une, forma uma única, a fim de quê? Com o intuito de dominar, né, a área de bebidas. Uma outra associação que começou a ocorrer foi a formação de cartel. Cartel são várias empresas atuando em conjunto, né? O cartel ele é um acordo entre concorrentes, principalmente para fixar preço, dividir cliente, eliminar a concorrência, certo? O cartel, as empresas eles se juntam, mas nem sempre uma, né, pertence à outra. Qual é o intuito? Combinar preços. O cartel ocorre muito, por exemplo, atualmente, com postos de gasolina. Não sei se vocês observam, mas quando um aumenta, o outro também aumenta o preço, e eles geralmente têm, né, estão aí com o mesmo preço. Então, eles se unem para, né, combinar o preço, e daí eles evitar concorrência, para que um não saia mais prejudicado do que o outro, sendo que a formação de cartel é crime, não pode ocorrer, isso é ilegal. E outra associação que surge é a holding, né? Surge da associação de várias empresas e possui a maior parte das ações das empresas associadas. Então, é a junção de várias empresas. Um exemplo de holding é a Unilever, que comprou a empresa Lux, Knorr, Kibon, Helmas, Skype, etc. Qual a diferença da holding para o trust? O trust são empresas da mesma área. Por exemplo, Coca-Cola, eu dei um exemplo, Coca-Cola e Del Valle, são de bebidas. Aqui a Unilever, vejam que tem produtos de limpeza, tem alimento, né? Então é misturado, a holding, né? É uma empresa que compra outras, certo? Né? É uma grande associação, ela possui ações, né, de várias empresas, tá bom? Bom, agora, para finalizar e vocês compreenderem um pouquinho, vocês vão ler a apostila, certo? Vou estar colocando aí as páginas, e vocês vão responder a atividade de História 01, as questões 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 não, 1, 2 e 4, tá bom? Vocês vão, respondem, qualquer dúvida pode perguntar à professora. Porque eu iniciei falando sobre a segunda Revolução Industrial? Porque a segunda Revolução Industrial vai se produzir mais, as empresas vão enriquecer, e isso vai levar esses países, né, industrializados a quererem expandir seu capital. Daí eles começam a dominar outras áreas, vão formar impérios, né? Aí vai ser a segunda parte que a gente vai ver, que vai ser o imperialismo, certo? Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, tchau!